Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, saudações a todos. Aqui é Ana Karina Souza, sócia da área de Energia e Infraestrutura do Machado Meyer, e este é mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer, na série de Transição Energética. Para este episódio, conto com a participação do Alberto Faro, também sócio da área de Infraestrutura e Energia. Como vai, Alberto? Eu vou bem, Ana. Obrigado. Bem, hoje temos a satisfação de receber com a gente a Leisa de Souza. Leisa, como vai? É um prazer ter você com a gente. Olá, Ana. Olá, Alberto. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a Climate Bonds e o trabalho que a gente está desenvolvendo. A Leisa, pessoal, é Leisa de Souza, Head da Climate Bonds Initiative para a América Latina, também conhecido como CBI. A Leisa, ela possui passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, como consultora de questões climáticas e sustentabilidade. Também integrou a World Wildlife Fund e também a Carbon Trust. Leisa, começando aqui o nosso bate-papo, né, enfim, a CBI, ela é uma organização internacional, né, que está presente em diversos países e trabalha para mobilizar capital global para ação climática. E isso desenvolvendo padrões, certificações de estudos climáticos, capacitando organizações parceiras, enfim. E nesse sentido, entendo que o Brasil hoje ele possui um grande potencial, né, para a emissão de títulos verdes. Entendo que pelos dados da própria CBI, a gente fala aí de um potencial de 1,3 trilhões de reais em títulos verdes já no ano de 2023, chegando a 5 trilhões no ano de 2025. Né? Também temos como destaque parcerias que foram feitas, por exemplo, com o BID, né, no programa InfraInvest. Isso leva à minha pergunta, né? Enfim, no seu entendimento, qual que é o papel que os títulos verdes podem desempenhar nas metas de descarbonização previstas no Acordo de Paris, né? Então, aqui dentro de um contexto de transição energética, qual que é o papel que os títulos verdes podem trazer ou podem desempenhar? É uma excelente pergunta, eu acho que super relevante essa semana também, né, com a publicação aí da terceira parte do relatório do IPCC, que fala dessa importância de transição, e eu acho que a importância de fazer a transição para o setor, né, ou no setor de energia, e, né, os títulos verdes, eles são um instrumento que surgiram, né, para realmente trazer e mobilizar o capital para soluções de baixo carbono. E trazendo de volta, né, para o relatório do IPCC, né, o relatório ele destaca esse gap de investimento e fala que, né, para fazer essa transição a gente realmente precisa de muito mais recursos. A gente está falando de recursos, né, na ordem de 3 a 6 vezes menos do que a gente precisa. Então, a gente vê, né, nessa oportunidade de títulos verdes como esse recurso para mobilizar. Eu acho que até trazendo um pouco do contexto histórico, né, dos títulos verdes, eles surgiram exatamente porque os investidores eles chegaram e falaram, olha, a gente quer investir em investidores institucionais nórdicos, a gente quer investir e colocar o dinheiro e a gente quer saber, né, qual que é o impacto do nosso recurso, e não tinha um instrumento, e daí, né, surgiu os títulos verdes, e isso é muito importante porque se a gente pensa no contexto do Acordo de Paris e nas NDCs, né, nas contribuições nacionalmente determinadas que os países fazem, a gente sabe que vai precisar de recurso, e o título verde ele vai ser esse sinalizador para o investidor, né, do que está sendo financiado. E no mercado a gente vê muito essa questão de energia. Então hoje o setor de energia, até acho que pelo contexto mundial, onde a gente vê, né, as emissões vindo principalmente de energia, que é um pouco diferente aqui da realidade brasileira, essa transição ela é necessária e urgente. Então, até trazendo, acho que um pouco mais do que precisa ser feito, acho que a nível mundial, a gente está falando aí de reduzir, né, carvão em 95%, reduzir petróleo em 60% e gás natural em 45%. A gente sabe que aqui no Brasil, a nossa matriz energética é 50% fóssil, né, a gente já tem um número bom de renováveis. Se a gente olha a matriz elétrica, a gente tem aí quase 83% vindo de renováveis, mas isso não quer dizer que aqui a gente também não tem os nossos desafios e que os títulos verdes não podem ser utilizados também para ajudar o Brasil aí com suas metas. Muito bem. Leisa, queria aproveitar para falar um pouquinho sobre financiamento e alguns aspectos um pouco mais práticos e contar um pouco com a sua experiência sobre esse mercado, né? Obviamente, como todo setor em desenvolvimento, a gente sabe que o mercado de títulos verdes
apesar de um grande desenvolvimento nos últimos anos, precisa, obviamente, ter um maior número de operações e consolidações, não só no setor de energia, como em todos os outros setores de infraestrutura, né? Aparentemente, como nós sabemos, a realidade hoje é que parece haver um apetite maior de investidores buscando esse tipo de papel, um investimento green, do que o número de projetos aptos a serem financiados nessa modalidade, né? Portanto, uma demanda um pouco maior do que a gente consegue ofertar hoje localmente, né? Não obstante, eu acho que o Brasil tem feito sua lição de casa, procurado somar, né, alguns esforços legislativos, né, ao aumento dessas operações, né? Como a gente sabe, o projeto de lei em tramitação das novas debêntures já prevê um tratamento específico para os títulos verdes. A gente também tem acompanhado operações estruturadas de forma a mitigar riscos e fomentar essas operações. Mas queria ouvir um pouco da tua opinião sobre outros esforços, né, para desenvolver esse mercado e essa modalidade de financiamento. Se você acha que esses passos iniciais, no sentido de promover essas operações, parecem bons passos, consistentes, suficientes. Eu queria te ouvir um pouquinho, Leisa. Não, perfeito. Acho que no mercado do Brasil, a gente vê o mercado local crescente, e quando a gente fala muito dessa demanda, a gente fala, né, que o investidor internacional, especialmente, né, olhando os investidores europeus e dos Estados Unidos, eles já estão mobilizados e estão buscando, e tem mandatos, inclusive, né, investidores chineses têm mandatos para títulos verdes, né, ou outros títulos temáticos também. Então, a gente vê, né, esse crescimento não só do mercado de títulos verdes, que hoje é mais consolidado no mundo e aqui no Brasil, mas também de outros rótulos, do social e sustentabilidade, os vinculados a desempenho. Então, a gente vê, né, esse mercado crescendo e outras oportunidades que vêm também com esses outros rótulos. Então, eu acho que é um dos grandes desafios, né, que a gente tem. Obviamente, quando a gente fala dessa demanda e o porquê em relação, né, aos projetos, se tem uma demanda maior, eu acho que é escala. Então, quando a gente fala de uma missão internacional, a gente está falando aí, né, de um benchmark de quase 250 milhões de dólares. Se a gente converte isso, né, com a taxa de câmbio atual, isso fica muito grande. Então, às vezes, fazer esse pipeline, né, para atrair esse investidor internacional é um pouco mais difícil, e a gente sabe que tem algumas restrições também em relação aos títulos para esses investidores institucionais também, né, virem investir aqui no Brasil. Então, né, todos esses esforços que você mencionou, Alberto, são super importantes para, acho que realmente começar a atrair investidores locais e trazer isso. A gente vê um interesse grande, especialmente por debêntures. Então, se a gente olha as emissões brasileiras, especialmente para infraestrutura, a maioria foram debêntures. Então, acho que a PL vai, né, contribuir para a gente ver esse aumento cada vez maior. Eu acho que se fala muito nessa questão regulatória, mas eu acho que, obviamente, né, tudo que puder ser feito em relação a incentivos, né, para você ver o maior número de títulos vindo ao mercado, vai ser importante. Então, a gente sabe que tem movimentações em relação à CVM, né, para você olhar e rotular esses títulos, né, a Ambima também trazendo um pouco mais dessas diretrizes para o mercado. Então, acho que o trazer informação é um fator muito importante. Então, apesar do mercado brasileiro ter começado lá em 2015, a gente ainda vê muito essa necessidade de trazer a informação, né, para os potenciais emissores, porque eu acho que muitas vezes, né, a gente tem setores aqui no Brasil que são elegíveis ou estariam aptos, né, a emitirem títulos verdes ou outros títulos rotulados e desconhecem, né, ou não sabem exatamente como fazer essa estruturação. Então, a gente vê que um grande desafio continua sendo, né, esse acesso à informação, as melhores práticas, né, o que entra, o que não entra e o que pode ser feito. Então, né, apesar de toda essa questão regulatória e legislativa ser importante, eu acho que tem uma questão de mercado aí também de trazer, comunicar, né, essa demanda dos investidores e construir do outro lado, né, o pipeline, mas muito, né, trazendo essas informações, né, para potenciais emissores que poderiam ser ou não elegíveis. Então, eu acho que, né, parte do esforço que a gente faz aqui na CBI com parceiros é muito isso, né, assim, trazer e mapear essas informações. Você tocou em dois pontos importantes, né? De fato, a gente não necessariamente não tem uma operação de títulos verdes só por meio de debêntures, né? Acho que existem outros títulos capazes de trazer o mesmo resultado para o projeto. E dois, né? A necessidade do maior número de players internacionais investindo nesses papéis, porque o mercado local
já amadureceu um pouco, mas a gente vê aí um caminho a ser desenvolvido em relação ao mercado internacional, e aí, de novo, todas as questões de padronização e rede cambial vêm à tona e certamente precisam ser equalizadas aí para a gente ter um maior fluxo do mercado internacional nestes papéis locais. Obviamente, quando os papéis não são locais, já existe uma padronização, mas acho que são temas aqui a serem adaptados e aprimorados aqui pelo nosso mercado para fomentar a maior participação internacional. Obrigado, Leisa. Leisa, aproveitando um pouco o gancho, né, desse papel relevante que a CBI ela acaba atuando, né, como, de certa forma, foi uma das pioneiras, né, na padronização aí de conceitos, regras, né, e taxonomia para esses títulos. Você poderia trazer para a gente o que a gente tem de destaque ou de novidades no mercado de títulos verdes mundial, né, enfim, considerando aí o alcance que vocês têm mundialmente, quais outras iniciativas que no contexto mais global, né, você vê hoje sendo adotadas ou tendências, né, no mercado de títulos verdes, e em que sentido isso eventualmente poderia bater aqui na nossa porta também, ou eventualmente ser usado ou ser considerado aqui nas nossas operações locais. Essa questão da padronização e taxonomia é algo super importante. Então, a CBI, a gente fez a nossa taxonomia lá em 2013 para guiar investidores e emissores sobre o que entraria ou não como elegível, né? Porque quando o mercado começou, não com definições soltas, mas, obviamente, testando, né, o setor de energia. Então, os primeiros títulos verdes, né, no mundo, lá em 2007, foram para o setor de energia, porque o mercado entendia, né, um setor pure play. E aí, obviamente, quando se entra em setores mais complexos, se precisava, né, dessa diretriz em relação ao que entra ou não entra. Então, a CBI, a gente, né, fez a primeira taxonomia, a gente vê outras taxonomias surgindo ao redor do mundo. Acho que uma das mais importantes aí e que vai ter impacto, né, pensando até nesse investidor internacional, é a taxonomia, né, da União Europeia, que vai virar regulação. E a gente sempre fala que o ponto importante é sempre ter essa harmonização dentro das taxonomias, até para facilitar esse fluxo, né? Então, ter uma linguagem, uma definição comum, né, do que entra ou não como elegível. E acho que uma das tendências que a gente vê, né, mundo afora, realmente é taxonomias locais, surgimento de taxonomias locais. Aqui, né, no Brasil, o Lab tem feito alguns estudos, eu acredito que foi no ano passado que eles lançaram, né, um diagnóstico em relação a taxonomias. Aqui na América Latina, a Colômbia deve lançar, se não essa semana, na próxima, a taxonomia local. O México também está em conversas, a gente tem a República Dominicana, o Chile também. Então, essas taxonomias locais são importantes, muito alinhadas à taxonomia da União Europeia, já para fazer esse deparo e facilitar, obviamente, né, essa entrada de capital. Então, acho que, né, esse é um ponto que a gente vê. Outro ponto interessante e obviamente, eu acho que conversa com essa questão de transição energética também, é a emissão de títulos soberanos. Então, né, quando o país também emite esses títulos, aqui na América Latina, o Chile foi o primeiro, e aí a maioria do recurso captado foi para o setor de transporte. Então, pensando em energia, eu acho que até um pouco para a realidade brasileira, né, onde a gente tem uma matriz energética e a gente tem esse aumento, né, muito de emissões aqui no Brasil também vindo do setor de transporte, algo super importante para a gente considerar. E na América Latina a gente vê outros países também, né? O Chile, ele, enfim, emitiu vários e vários rótulos. O último foi um vinculado a desempenho. A gente teve a Colômbia também, o México, todos emitindo títulos verdes. O México foi um título, né, ODS, que é algo também, então todos com foco. Então acho que isso é algo interessante também em relação à tendência. E em relação, acho que a transição, uma das coisas que a gente começou a observar também, e voltando para a pergunta do Alberto em relação à demanda, é que os investidores, eles começaram a olhar e pedir uma transição em relação, porque quando a gente fala do mercado de títulos verdes, a gente está falando da destinação do recurso. Mas, então, antes, né, uma empresa de petróleo, por exemplo, poderia emitir um título verde para financiar energia solar, e isso estava ótimo, o mercado comprava, mas mais recentemente, né, com a evolução do mercado, o investidor começou a olhar e falar assim, tá, mas qual que é a sua transição, né, como empresa? Então, a gente começa a ter, com os títulos de transição, um olhar também para o emissor e qual que é a transição que ela vai fazer. Então, não só basta, né, fazer uma operação, tipo one-off, mas realmente qual que é a estratégia de transição para aquele setor. Então, né, para energia, para a parte de mineração, petróleo e gás, a gente sabe que isso é muito importante. E
um dos instrumentos muito utilizados foram os títulos de transição, então a gente tem, né, alguns casos internacionalmente e aqui, não só para a parte de energia, mas também para o uso da terra, e esses conceitos acabaram ficando soltos também, né? A gente também viu muitos títulos vinculados à sustentabilidade entrando um pouco, porque a gente tem metas e também, né, faz esse olhar, né, do presente para chegar, né, em um determinado momento com metas de sustentabilidade atingidas, mas essas definições novamente ficaram soltas. Então, acho que um outro movimento interessante que a própria CBI, né, olhou e está fazendo o que a gente fez com o Verde, trazer essas definições sobre o que é uma transição. E aí, em 2020, a gente lançou um white paper sobre o que é uma transição confiável. Então, quais são os princípios para você olhar e realmente fazer a transição, não só a nível setorial, mas a nível de entidade, né, ou esse olhar para a empresa. E a gente começou a desenvolver, expandir a nossa taxonomia para olhar, porque a gente entende que todo o setor, né, mesmo não sendo verde, ele precisa fazer essa transição. Então, a gente começou a olhar o setor de indústria, a gente já lançou 2 consultas públicas para esses critérios. Então, o primeiro foi para cimento e o segundo para químicos, e nesse primeiro semestre a gente deve lançar também para aço, e tudo está em consulta pública, então a gente deixa por 3 meses. Então acho que também fica o convite aqui, né, para quem quiser acessar o site da Climate Bonds para colocar, né, as contribuições. E eu sempre falo, as contribuições do Brasil sempre são muito válidas pro trabalho que a gente desenvolve, para trazer esse entendimento e também esse direcionamento do que a gente quer dizer com transição e qual seria essa transição para cada um desses setores. A gente espera expandir isso também até o final do ano, e a gente está olhando outros setores, então vai olhar a agroindústria, a gente vai olhar hidrogênio, petróleo e gás e mineração. Então, é um desafio, mas essa questão de padronização e taxonomia é importante para trazer essa confiança tanto para quem vai emitir quanto para quem vai investir, que, né, eles estão fazendo, investindo na coisa certa e realmente emitindo algo que não vai levar a greenwash. Então, acho que em termos de tendências e trazendo um pouco, né, para o Brasil, para a América Latina, eu diria que são essas 3, e obviamente, né, dentro de transição e dentro desses 3 setores que eu mencionei, a gente sabe que isso também é muito relevante aqui para o Brasil. Leisa, queria aproveitar, pegar carona aqui no tema da transição e no tema dos outros setores de infraestrutura que podem receber maiores investimentos nesse setor, e te repassar aqui nossa última pergunta do podcast de hoje, né? Então, deixando um pouquinho de lado o setor de energia, né, que eu acho que a gente já discutiu bastante, acho que você nos deu também um bom panorama sobre os títulos de transição, né, e de como o mercado tem combinado esses títulos com as emissões, de modo a termos um mercado mais consistente em todos os temas, né? Queria te perguntar quais outros setores de infraestrutura você também vê como candidatos naturais, aí, além do setor de energia, a esses investimentos verdes, né? Se você quiser explorar um pouquinho além do setor de transporte, que você já comentou, vai ser bacana te ouvir. Excelente. Eu acho que, né, o Brasil, trazendo aqui, a gente tem vários ativos, inclusive até no relatório que a gente fez em 2019, a gente identificou aí também 1,3 trilhões em relação à infraestrutura, né, e títulos verdes de projetos. Então, a gente estava olhando a parte de saneamento, energia, mobilidade urbana. Então, obviamente que tem, né, o setor de transporte aí uma participação importante, e a gente começa a ver alguns, especialmente para a parte de ferrovias, mas a gente sabe que toda a parte de mobilidade urbana, a questão de metrô, ou outros modais também vão ser super importantes. Acho que um outro setor que a gente vê uma demanda crescente, eu acho que no Brasil também, na América Latina, é a parte de saneamento. Então, né, isso é algo que é importante. A gente já teve uma missão aqui no Brasil, né, mais recente foi a Iguá. Então, já tem exemplos aqui, mas a gente sabe que a gente pode ter uma escala cada vez maior em relação a esses títulos. Então, especialmente saneamento e transporte, eu acho que seriam esses 2 setores, e edificações também. No mercado internacional, mundial, a gente vê, né, essa parte de edificações crescendo cada vez mais, e aqui no Brasil ainda é relativamente pequeno, mas a gente sabe desse potencial para expandir também. E a gente tem critérios, eu acho que trazer, né, um pouco para quem, né, para os nossos ouvintes, para quem tiver dúvida, né, a CBI tem a taxonomia, a gente já tem critérios setoriais para saneamento, para transporte e para edificações, e esses critérios setoriais eles vão indicar aí, né,
e trazer exemplos do que poderia entrar ou não, né, dentro de uma operação verde. Então, acho que para quem está ouvindo e pensando, né, será que esse projeto é elegível ou não, né, tem esse ponto de partida. E além desses setores, a gente vê, especialmente aqui no Brasil, em relação, né, à emissão de títulos verdes, uma crescente emissão na categoria que a gente chama de uso da terra, então a segunda categoria financiada aqui no Brasil, que vai especialmente para papel e celulose e agora, mais recente, desde 2020, para a produção agrícola. Então, acho que, né, a vocação do Brasil em relação, né, ao grande produtor agrícola também tem ativos para dar escala para isso. A gente também lançou em 2020, né, critérios para agricultura que ajudaram, né, um pouco o mercado a identificar o que entra ou não. Então, em relação à agricultura e aí, né, a produção e conservação também, eu acho que são outros dois, até pensando, acho que na CPR Verde, que, né, tem sido falada bastante, a CBI a gente também, né, olha para o setor florestal, para o setor de conservação, e aí juntando os dois, eu acho que dá esse bom casamento em relação, né, a produzir e a conservar. Então, eu acho que, né, o setor do agro também tem esse grande potencial, se a gente pensa aqui no Brasil. Leisa, muito obrigada pela sua participação. Certamente é um mercado muito dinâmico, que, pelo que a gente viu aí, vai realmente fazer um diferencial, né, nesse caminho da descarbonização das indústrias, né, e dos países. Os títulos verdes certamente vieram aí para ficar e são uma ferramenta importantíssima, né, para o funding dessa transição energética. Eu agradeço muito a participação, parabenizo você pelo trabalho na CBI e espero encontrá-la numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Liz. Obrigada, Ana, foi um prazer e a gente espera ver cada vez mais, né, aqui títulos vindo do Brasil e bons títulos verdes, e a CBI fica aqui sempre à disposição. Muito obrigada. Bem, agradeço a participação de todos. Foi um prazer tê-los em mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até breve. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.